Olá, sou Daniel Porcotti, guitarrista e vocalista da banda Artigo 35. Olá, sou o Giancarlo, multi-instrumentista e vocalista da banda Artigo 35. Olá, eu sou a Isabela e eu sou a baterista da banda Artigo 35. Bom, hoje a gente tá aqui no podcast CPM para falar sobre música, principalmente rock and roll. Mas primeiro eu gostaria de começar perguntando um pouco sobre esses integrantes da banda que a gente formou. Giancarlo, como que você começou a tocar? Qual que foi o seu interesse primeiro? Cara, comecei a tocar desde os 6, 7 anos de idade e, cara, foi, assim, a primeira ouvida, né? Via meu pai tocando violão em casa, assim, também via ele tocando na igreja e, cara, me inspirou de uma forma gigantesca, assim. Fiz aula com um professor particular que praticamente me ensinou a base pra eu saber tocar, saber o que era harmonia, as coisas e tudo mais. E, cara, desde então não parei. E você, Isa? Bom, eu comecei com mais ou menos 8 anos de idade. Na minha casa a gente sempre escutou muito rock, muito metal, então eu sempre gostei muito de como a bateria soava nesses estilos de música. E quando meus pais perguntaram se eu queria tocar algum instrumento, eu escolhi a bateria. Eu fiz aula em uma escola, que por acaso era a mesma escola que o Daniel fazia aula, e depois de um tempo eu parei e comecei a aprender tudo sozinha. Uhum. Eu comecei a tocar violão com 8 anos de idade. Eu ganhei um violão, né? Primeiramente eu ganhei um violão do meu padrinho, que é o violão de estudante, assim. E daí eu comecei a aprender um pouco, fiz aula na mesma escola que a Isabela fez, como ela disse anteriormente. E pra mim sempre foi uma coisa meio natural, sabe? Eu comecei a ter interesse sobre os outros instrumentos, baixo, guitarra. Eu toco um pouco de teclado também, me arrisco um pouco, mas não muita coisa, né? E daí eu fiz 3 anos de aula naquela escola. E depois eu fiz um ano de aula particular com um professor que basicamente me ensinou tudo sobre teoria musical, umas técnicas de guitarra mais avançadas assim e tal. Mas, Jean, quais são suas influências musicais, suas bandas preferidas, essas coisas? Cara, eu curto muito a cena do white metal oitentista ali, principalmente o metal 80 eu gosto bastante, né? Aquelas guitarras melódicas com coros, acho bem massa. Curto também o rock 70, né? Daquela cena ali que veio Yes, Pink Floyd, Rush, nossa, animal, cara. Uhum. E essas são as minhas influências, né? E um pouquinho mais dos anos 90, o grunge, assim. Entendi. E você, Isa? Eu escuto todo tipo de rock, porém eu sou muito mais chegada ao metal. Eu escuto basicamente qualquer tipo de metal. Power metal, thrash metal, gore metal, amo todas e também escuto muita música gótica. Então, bandas que eu sempre admirei foi tipo Angra, o System of a Down, tem o By the Blood e o Type O Negative, que também são bandas que eu geralmente escuto bastante pra relaxar e porque são bandas boas também. Entendi. As minhas influências musicais principais são dos anos 60, 70, e eu gosto muito dos Beatles, do Cream, do Eric Clapton, do Black Sabbath. Esse pessoal aí dessas décadas, pra mim foi a melhor década, as melhores décadas do rock. Verdade. Sim, cara, tem umas coisas de blues, tem muita coisa animal. bem diferentona, mas é uma opinião, né? Questão de opinião. Mas eu também gosto das outras décadas, sabe? Nada contra, anos 40, 50, esses caras mais do blues, desse mais vintage, Chuck Berry, Elvis Presley. Gosto dos 80, 90, até dos 2000 ali, tudo bem, tá tranquilo. Mas eu prefiro mais os anos 60 e 70 mesmo. As minhas bandas preferidas são os Doors, onde o frontman era o Jim Morrison. Ele, pra mim, foi um dos melhores frontmans de todos os tempos. E o Pink Floyd, né? Primeiro, cara, esses caras, assim, são músicas longas, são músicas que às vezes as pessoas ouvem e falam, nossa, que coisa chata e tal, mas pra mim, cara, esse álbum aqui, Dark Side of the Moon, mudou a minha vida, cara, completamente. Dark Side mudou muitas coisas, né, cara? O jeito da gente até, eu digo, me arrisco a dizer que o jeito que a gente aprecia a música, né, o Dark Side foi uma reviravolta, assim. É verdade. Mas o que eu acho interessante da banda Artigo 35 aqui, que a gente formou e tal, é que cada um tem o seu gosto musical diferente, entendeu? Eu gosto mais dos anos 60 e 70, o Jean gosta mais dos anos 80, uma coisa mais cristã, uma coisa mais melódica. A Isa gosta de um metal mais pesado, um gótico e tal. E as coisas acabam se combinando, entendeu? São formas de tocar que ficam completamente diferentes, mas ainda assim conseguem se encaixar. Jean, quais são seus guitarristas favoritos? Cara, tem muita influência, cara. Posso citar 3 guitarristas que influenciam demais no meu som, tanto num som limpo, tanto num som distorcido. Pro som limpo, cara, acho que o David Gilmour do Pink Floyd é referência.
Cara, Animal, ele faz cada ambiência que dão outra cara pras músicas. Posso citar também o Michael Swift, de uma banda chamada Striper, recomendo que vocês ouçam, que é do metal oitentista. Nossa, maravilhoso. E, cara, um Guitar Hero assim, que me acompanhou desde a infância até hoje. Também. Nunca parei de escutar, porque Animal é o Juninho Afran, cara. O guitarrista da banda Oficina G3, pra quem não conhece. E é uma banda, assim, o guitarrista animal, cara. E vocês, quais são os seus bateristas preferidos? Eu vou citar 2 de uma banda só, que eu tinha parado de tocar bateria por um tempo, né? E quando eu voltei a tocar bateria, eles foram um dos motivos por qual eu voltei, que são os bateristas da banda Angra. O baterista antigo, o Aquiles, eu conheci o Angra quando ele tava tocando na banda ainda, e eu consegui até ver um show onde ele tava tocando e o cara destrói na bateria. E o Bruno, que é o atual baterista do Angra, e ele é um prodígio e meu pai e eu seguimos ele desde que ele era pequenininho e começando o progresso na bateria. Então são as 2 pessoas que estão me dando bastante inspiração agora. Bruno Valverde toca muito. E você, Durinho? Cara, assim, de guitarrista... cara, sei que você curte uma pegada blues, assim, eu gosto muito das coisas blues, assim. Então, adoro Clapton, adoro Hendrix. Esses caras, assim, pra mim, cada álbum deles é outra coisa, é outra história. É uma vibe diferente, sabe? Muito boa, cara, muito bom. É muito legal, essas coisas de blues, assim. Mas pra mim, o melhor guitarrista que tem, cara, é o Ed Van Halen. Pra mim, não tem competição. Nossa, cara. Pra mim, não tem competição. Porque, assim... Animal. A guitarra, originalmente, você só toca, né, palheta ou mão aqui, né, pô, tranquilo. E a mão esquerda fazendo a melodia. Mas esse cara, Ed Van Halen, do Van Halen, pra quem não conhece... ele pegou e ele fez a melodia também com a mão direita, fazendo uma técnica chamada tapping, onde você toca e tira da corda assim, fazendo um som, entendeu? E às vezes você consegue atingir as notas mais agudas, então fazer uma coisa mais alta no braço da guitarra com essa mão, e tocar umas coisas mais pra baixo aqui, então é outra técnica, é outra história. Cara, extremamente virtuoso, né? O Ed Van Halen Cara, o cara fazia som até de animal na guitarra, né? Foi um dos primeiros guitarristas, inclusive, a fazer um som de animal numa guitarra, cara. É verdade, ele imitava o elefante, coisa doideira. Loucão. Mas eu só não consigo pular o Kiko Loureiro nessa conversa. Nossa, cara. O Kiko Loureiro não tem como. Covardia. Covardia não citar ele, cara. Cara, o Kiko no Megadeth, assim, cara, destrói... Megadeth, no Angra, qualquer um. Nossa, na época que tinha o trio Edu Ardanui, Juninho Afran e Kiko Loureiro, né, assim, no Brasil, cara, ninguém parava. É porque, assim, o Kiko, ele tem muitas técnicas, cara. Ele tem muitas técnicas. Vai desde um violão clássico. Ele consegue tocar um flamenco e variar de uma técnica super difícil na guitarra em, tipo, 3 segundos, entendeu? Muito virtuoso, outra história. Muito virtuoso. Mas você prefere ele no Angra ou no Megadeth? Eu vou falar no Angra. No Angra. E eu vou falar do Angra e, tipo, de bandas brasileiras junto com o André Matos. Que eu não consigo não falar de, tipo, banda brasileira sem falar sobre o cara que, tipo, pegou um monte de talento e reuniu em uma banda só em várias bandas, na verdade, né? Várias bandas que viraram pontos referências do metal brasileiro. Viper, Xamã, todas essas bandas, assim, que tiveram um toque do André Matos. Ele deixou, tipo, quando ele passou, ele deixou um espaço aqui no Brasil, lá no Japão, em todo lugar do mundo. Um cara muito talentoso. Ele deixou um legado no metal brasileiro, né? Com certeza. Mas qual que foi... Vocês já foram um show ao vivo, assim, de banda profissional mesmo? Não cover, não essas coisas, mas... Sim, essas bandas que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, vocês já foram em algum? A Isabela tem mais propriedade pra falar, né? Porque eu nunca fui num show ao vivo, né? Só vejo mesmo pelo computador, pela televisão, mas a Isabela tem mais propriedade pra falar do que eu. Eu gosto muito de ir em show, eu vou muito em show. Eu já fui no show do Angra em si, já fui no show do Viper, já fui em show do Matanza, muitas bandas brasileiras, meu Deus. Muitas bandas brasileiras, a maioria delas. Já fui no show do Pink Floyd mais de uma vez. E planejo ir no show do Roger Waters quando chegar a data, né? Cara, assim, banda profissional mesmo, eu nunca vi ao vivo, mas esse ano eu vou ver o show do Red Hot Chili Peppers. Eu tô super na vibe, assim, Chili Peppers, ouvindo todos os álbuns. Sabe como é antes de show, né, e tal? Ansioso. Você acaba ouvindo tudo, sabe? Mas eu tô bem ansioso pra ir nesse show, acho que vai ser um showzaço.
vai ser no Couto, eu acho, né? Isso. Acho que vai ser no Couto. E o do Roger Waters lá na arena da Baixada. Eu não sei se eu vou no Roger Waters, cara. Mas também é outra história, viu? Ver um integrante do Pink Floyd, que como eu disse anteriormente, é minha banda favorita, seria mágico pra mim, assim. Vamos começar a falar um pouco dessas bandas, das camisetas. Do Angra a gente já falou bastante, você gosta desse álbum? Sim, esse foi um dos meus primeiros álbuns que eu escutei quando eu escutava o Angra. Se for começar o Angra, eu recomendo muito esse álbum. Eu também recomendo o Angel Cry, que tem as músicas mais icônicas, mais conhecidas do Angra. Músicas que eu citaria do Angra para iniciantes seria Carry On, Wuthering Heights, uma favorita minha que é o Late Redemption. Letras muito boas, o Late Redemption em especial, ele mistura tanto o português quanto o inglês enquanto eles estão cantando. E dá uma sintonia que você quase nem percebe a mudança de linguagem. E o power metal em geral e a dinâmica do grupo, da banda, é muito incrível. Eu só ouvi esse álbum aqui porque a Isa recomendou, tá? Eu nunca tinha pensado em começar a explorar o território do Angra e tal, essas coisas assim. Mas esse álbum aqui, cara, eu achei demais. Pra mim, Boa. foi outra coisa, cara. Foi outra coisa. Sim, cara, você ouvia ele, você ficava animado. Você ficava triste no final do álbum. O lado B, ele é uma... Não tem como explicar esse álbum. Esse álbum aqui é muito bom. Eu lembro... Temple of Shadows, tá? Lembro a primeira músicas vez que eu boas. escutei. Lembro a primeira vez que eu escutei Rebirth no meu quarto, com aquele violão, cara. Esse Foi... riff é muito bom. Acho que é do Nova Era, né? Isso. Sim. E, cara, nossa, aquele violão, assim, parece que toca na alma, assim, cara. É muito bonito. É muito verdade. bonito. De violão do Angra, eu muito escuto. Escuto, tipo, muito, muito mesmo quando falam violão. Desse álbum aí, que é o Shadowhunter. Uhum. O Shadowhunter, né? Eu acho que é. Não. Que tem o... Não, Shadowhunter é Não, o a nome da música. música. Que o começo da música é só um violão, mas, tipo, a técnica e a sintonia em geral é muito boa. Álbuns que eu recomendaria seriam o Angel Cry, o Temple of Shadows e o Rebirth. São esses três principais. E esse álbum aqui, Sepultura Roots, já ouviram? Cara, nunca cheguei a escutar completo, né? Nunca parei pra escutar Sepultura. Mas eu lembro até hoje também, a primeira vez que eu escutei Roots, Bloody Roots, eu fiquei alucinado com aquela guitarra pesada do Andreas Kisser, que também é outro guitarrista sensacional. Cara, nossa, animal. Eu acho pesado, assim, pra cara ficou... Max Cavaleira acertou bem, assim. Já ouviu? Sim, essa é a camiseta do meu pai, por acaso. Roubei dele pra trazer aqui. E eu escuto esse negócio por causa do meu pai, ele colocava no carro quando ele ia de um lado pro outro. Bloody Roots realmente toca no coração com profundamente grossa é aquela música. O vocal, a guitarra, absolutamente tudo. Recomendo bastante. Não é a banda que eu mais escuto de tipo brasileira. Mas Sepultura é um bom iniciante pra seja lá quem quer começar com o metal brasileiro. Olha, foi a verdade, tá? Eu ouvi esse álbum a primeira vez porque meu tio, tá? Que é o mesmo tio que me deu violão aos 8 anos, tal, sempre fez muita coisa por mim, assim como meu pai. Ele tava na fase Sepultura dele. Não sei porque ele tem várias fases, né, musicais e tal. Às vezes ele tá ouvindo uma coisa super leve, às vezes ele tá num Sepultura. E daí eu parei pra ouvir esse álbum, eu achei ruim, não gostei. Porque assim, ele é super pesado e ele tem umas coisas brasileiras no meio. Eu achei, nossa, que coisa de doido, né? E eu achei ruim da primeira vez. Mas depois que você vai amadurecendo e tal, vai ouvindo essas coisas musicais, você percebe, cara, que é uma obra-prima. Quão rico, né? É uma obra-prima. Quem que ia pensar de misturar as coisas naturais brasileiras com uma música super pesada, entendeu? E como os integrantes do Sepultura, eles são nativos aqui, eles sabem muita coisa. Eles sabem, tipo, de várias culturas aqui do Brasil, de vários estilos musicais, e eles acabam incorporando isso nesse metal aqui, principalmente nesse álbum, né? É uma obra-prima, cara. Uma coisa que eu fiquei muito surpresa a primeira vez que eu escutei esse álbum foi que eles colocaram em uma das músicas o berimbau, que é um instrumento da capoeira. É um instrumento que eu toco e que eu tava sempre em contato. Eu não imaginaria que eu encontraria um metal que usasse tipo um berimbau no meio do negócio. Não, isso aqui é outro departamento. Isso aqui. Mas tá, vamos falar um pouco do Megadeth. Rust in Peace.
Já ouviu? Cara, nunca cheguei a ouvir Megadeth. Eu sou meio Megadeth versus Metallica. eu sou suspeito em falar. Até porque eu escutei mais Metallica do que Megadeth. E eu sei que rola uma tretinha, mas paz e amor, gente, por favor. Mas particularmente, eu nunca cheguei a ouvir. Uhum. Eu escuto. Megadeth, pra mim, é uma música... É uma banda boa pra academia. Tá, eu tô... O Rust in Peace, eu teria que falar tanto... Megadeth e Rust in Peace também, os dois. Tornado of Souls, Symphony of Destruction e Holy Wars Are the Punishment Due. São minhas músicas favoritas dessa banda. Meu pai escuta muito... Agora eu não lembro se eu acho que é Dogs of Chernobyl ou Chernobyl Dogs, alguma coisa assim. Uhum. Que é uma música muito rápida e com uma guitarra muito rápida também. É uma música que dá muita energia quando você escuta. Uhum. Então, se alguém aqui quer entrar no rock e faz exercício físico, eu recomendo muito escutar esse tipo essas músicas aí pra dar um gás no treino. Do Megadeth, todo mundo diz que esse é o melhor álbum do Megadeth. Quer dizer, todo mundo não, né? Os próprios fãs do Megadeth às vezes têm as próprias discussões deles, como dizem, né? A opinião é de cada um, né? Tem uma intriga entre o Rust in Peace e o Peace Sells But Goes By. Cara, é o seguinte, o Rust in Peace eu nunca parei pra ouvir completo, eu só ponho, como a Isabela disse, às vezes eu ponho pra exercício físico, então às vezes eu tô no meu quarto fazendo flexão, alguma coisa, eu ponho isso aqui pra ouvir. Eu ouvi 3 principais músicas, que são as 3 mais famosas, que eu só ponho na coletânea do Spotify assim e ouço. Holy Wars The Punishment Due, que abre o álbum, a Hangar 18 e a Rust in Peace Polaris, tá? Pra mim a melhor dessas é Rust in Peace Polaris, que fecha o álbum. Em geral, esse álbum aqui eu ainda tenho que ouvir, tá na minha lista. Depois que eu termino de ouvir o Chili Peppers, pode ter certeza que eu vou ouvir esse álbum aqui. E System of a Down, o que vocês acham? Cara, assim, o nu metal, na cena do nu metal, eu acho, cara, muito boa. Da cena que veio System of a Down, Korn, Limp Bizkit, cara, eu acho sensacional. Ainda mais aquela cena, né, do rap e do rock, eu acho sensacional. Apesar de eu não ter escutado muito a banda, mas do trabalho que eu vi, eu acho muito bom. Uhum. Não é muito a minha praia, mas do que eu escutei, eu achei bom. E vocês? Eu sou quase uma entusiasta dessa banda. Eu cresci escutando essa banda, elas foram uma das minhas principais inspirações para começar a tocar bateria. Eu gosto muito do Mesmerize. O álbum inteiro é muito bom. Toxicity, quem quer escutar tipo álbuns do System of a Down, eu recomendo muito Mesmerize, Toxicity e Still This Album. Essa banda em geral, ela faz muita crítica à nossa sociedade. Uhum. É uma banda com um ritmo mais animado. Você vai escutar no mesmo álbum uma banda que critica guerras e uma música que fala sobre pizza. É um negócio que varia bastante e você nunca vai sentir a mesma coisa enquanto você está escutando as músicas diferentes. No geral, uma banda muito boa. O que eu acho interessante do System é que ele, como a Isabela disse, às vezes ele tá fazendo uma crítica à sociedade atual e às vezes tá falando de pizza. Então eu adoro essas bandas assim que não tem muito sentido, sabe? Tem aquela lá do Fate No More lá, que é relacionado ao Fate No More, Mr. Bungle, como é que é? Mr. Bingle, um negócio assim. Mas tá, que é bem parecido assim, bem nessa pegada meio maluca. Eles têm um timbre de bateria bem seco. Eu adoro isso, entendeu? Porque eles têm umas músicas bem animadas, tem essas coisas assim, os vocais são meio malucos, as letras são meio malucas. E, em geral, eu acho umas obras, assim, muito legais. Músicas que eu recomendo dessa banda seria a música em si, Toxicity. Chop Suey é uma das mais conhecidas, Chop Suey, do System. Uma favorita minha, Chicken Stew, que é essa maluca que fala sobre comida. Boom. Essa é aquela que eu falei sobre as guerras. E outra que eu gosto é a Hypnotize. Uhum. Mas qualquer música desse álbum aqui, do Mesmerize e do Toxicity, é muito bom pra começar. Boa. Metallica. Tá. Vai começar. Killamall. A gente é suspeito pra caramba em falar desse álbum. Pra mim, esse é o meu álbum favorito do Metallica, tá? Metallica é assim. Metallica, a obra do Metallica, em geral, todos os álbuns, massa. Até o mais famoso, que é o quinto. Bom, agora a gente vai pra esse álbum aqui. Helgan,
ser sincero, nunca ouvi. Também nunca Nunca ouvi. ouvi falar. Não conheço a banda no geral. Minha propriedade. Conheci essa banda pessoalmente quando eu fui passar por um dos shows do Angra. Eles têm umas músicas muito legais, eles começaram há alguns anos atrás, são curitibanos. Ah, que massa, são da Tresta aqui. Sim, recomendo muito esse álbum Kings of Beyond. Músicas que são... A música que me fez me apaixonar por essa banda é desse álbum, que é a última música desse álbum aqui, que é o Emily's Possession. Tem também Bride of the Necromancer, são 2 músicas muito boas, eu escutei elas pessoalmente. Eles têm 3 álbuns e um single lançado até agora. Tem o Pride of the Nation, que é outra música que é muito massa deles. Mas como é um negócio mais underground por enquanto, eu vou deixar pra gente falar dos mais populares. Fechou. Bom, agora vamos falar desse álbum aqui, que é uma coletânea do Pearl Jam. É o Best, tá? Essa coletânea aqui foi feita pelo meu pai, essa versão aqui e tal. Mas como é uma coletânea, não tem muito sobre o que falar desse álbum aqui. Não é bem um álbum, né? Coletânea, como eu disse. Vamos falar um pouco sobre a banda. Cara, Pearl Jam, ele veio um pouco antes do grunge, tá vivendo até agora. Pra mim são os únicos sobreviventes reais do grunge, sabe? Teve banda depois que tentou imitar os sons das bandas mais famosas, o Pearl Jam, o Nirvana, essas coisas assim. Mas o Pearl Jam continua sendo, pra mim, a melhor banda do grunge. Faz parte do pilar do grunge, né? Junto, assim, né? As 4 principais, né? Soundgarden, o Nirvana, o Pearl Jam e o Alice in Chains, Isso né? aí. Animal, cara. E você, Isa? Quando falando do Pearl Jam, eu só consigo pensar em Nota Fantasma. Porque só tem Nota Fantasma nesse negócio. Nossa, o álbum Ten, eu acho que é o álbum que mais tem Nota Fantasma na caixa, né? Bom, pulando agora dos anos 90 pros anos 60, 70, essa coletânea que é Na real, nem pulando, né? Vamos dar a ré. Família, essa aqui é uma banda meio underground, tá? Meio desconhecida, chamada... Vocês conhecem? Eu acho que não, né? Eu acho que não, acho que não. Essa coletânea aqui também foi feita pelo meu pai e tal. Eu acho que todas essas aqui foram feitas pelo meu pai e tal. Mas reúne basicamente quase todos os maiores sucessos. Hey Jude, Revolution, Back in the USSR, While My Guitar Gently Weeps, Obladi, Oblada. Não gosto dessa música, tá? Tem problema. Mas, cara, não, brincadeira, lendário, opinião, tá ligado? Não tem muito o que falar, sabe? É os Beatles, entendeu? Todo mundo conhece, pai, tranquilo. O que você acha dos Beatles? Cara, eu sou... assim, eu cresci junto com meu pai. Meu pai ouvia bastante Beatles. Cara, cresci e faz parte, assim, faz parte muito grande, assim, da minha vida. Sendo, assim, cara, sensacional. Recomendo quem ainda não ouviu, que ouça. Cara, sensacional. Só não tenho palavras pra descrever Beatles. Tá, e você, Isabel? Eu não consigo gostar de Beatles. Não é algo... Tecnicamente, sim, é algumas coisas contra os participantes da banda. Uhum. Mas eu também não consigo gostar das músicas. Motivos meio pessoais. Eu fui quase forçada a aprender a tocar algumas músicas dos Beatles. Isso me deixou com ranço da banda. Mesma coisa, tá? Mas comigo foi com Chili Peppers, mas hoje em dia eu gosto, tá? Os Beatles, assim... Eu entendo totalmente quem não gosta. Porque, às vezes, os fãs... Cara, banda midiática, né, cara? Vamos falar real. Vamos falar real, banda midiática. Às vezes os fãs acabam forçando muito em cima das pessoas. Tipo, como assim você não gosta de Beatles? Você nunca ouviu Beatles? Você nunca ouviu Beatles? Cara, não dá pra forçar. Eu fui excluída assim, de minha família por não gostar de Beatles. Entendeu? É uma coisa pessoal, os caras levam muito a sério. Mas eu gosto de Beatles, assim, porque... Eu ouço todos os álbuns, como toda banda que eu vou fazer, que eu vou ouvir. E eles pegam muita influência antiga, sabe? Eles fazem cover de algumas músicas, escrevem as próprias músicas. Mas o que me impressiona nos Beatles não é a tocabilidade deles. Então a habilidade deles com o instrumento, cara, comparado às outras bandas... É assim, mediana. É mediana, entendeu? O que me surpreende é a forma que eles escrevem música. O Lennon, o McCartney, o Harrison, sabe... Esses caras, eles escreviam muito e já naquela época, eles não sabiam teoria musical. Até se você pegar assim, o jeito de pega o Sgt. Peppers, que tem aquele monte de efeito sonoro. E, cara,
Eles põem um monte de coisa de Uma estúdio. das primeiras bandas a usar a mesa, a usar gravação multipista, né? Você gravar separado cada instrumento. Nossa, cara, é sensacional. Exatamente. Mas tá, um dos Beatles, outra banda dos anos 60, 70, Led Zeppelin, família. Primeiro álbum deles, Led Zeppelin. Essa aqui também feita pelo meu pai, como todas as outras. Ó, Até em Led caneta, Zeppelin 1, né? escrito a caneta. Descasso. Ouvi esse disco, adorei, não tem muito mais o que falar. Eles foram aprimorando conforme os álbuns passaram, até chegar nesse álbum aqui, que é o Led Zeppelin 4, tá? Que tem, Na pra minha quem opinião- não sabe, os nomes são bem difíceis de decorar, tá? É o Led Zeppelin Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, 3 Led Zeppelin e 4. 4. Esse aqui é o 1. Primeiro, adorei esse álbum, adoro a banda. É melhor que o Black Sabbath. Que tem essa discussão, tá? Na internet, entre os fãs, pra mim. Led Sempre foi uma Zeppelin é briga pouco clássica, melhor. né? Led Zeppelin ou Black Sabbath? Mas tá. O que você acha do Led Zeppelin? Cara, o Led Zeppelin, eu tô falando do álbum, né, agora. Eu sempre tive como favorito o Led Zeppelin 4. Foi praticamente quando eu comecei a escutar Led Zeppelin a partir desse álbum. E, cara, também não tenho palavras pra dizer. A guitarra do Jimmy Page, aquela pegada bluseira, mas com uma distorção bem rock and roll, bem pra frente, assim, acho muito massa. E a banda, assim, no geral, é bem agressiva, curto bastante. E você, Isabela? Eu curto, eu não tenho muito o que falar, porque não é uma das músicas uma das bandas que tipo, eu mais escuto. Eu gosto em geral do ritmo da banda, em todos os álbuns. Sou mais do For também, porque esse aqui é do meu pai, ele escutava isso comigo quando eu era menor. Então eu conto mais familiar. Porém, é uma banda boa, eu só não consigo falar muito sobre eles. Olha, eu queria falar um pouco do Led Zeppelin, que eles têm um baita vocalista, que é o Robert Plant, tem um baita de um guitarrista que é um dos melhores, que é o Robert Plant, mas eu acho que, de todos, o melhor integrante do Led Zeppelin é o John Bonham, que é o baterista. Eu acho ele um dos melhores bateristas de todos os tempos. O som, em uma época que a bateria tinha que ser seca, tinha que ser uma coisa simples. Aquele chá com pão bem... Aquele bem basicão, o cara tentava colocar a bateria dele mais pra frente possível. Ele tinha aquela pegada, ele tinha as viradas dele na bateria. Cada som que ele fazia era... Um dos primeiros a colocar reverb numa caixa, né? Isso é um fato interessante. Reverb, né, como a maioria deve saber, é um eco, assim, muito grande, né? Parece uma sala vazia. E, cara, ele colocou isso na caixa e fica sensacional. Um dos primeiros bateristas a usar efeito na bateria. Mas tá. Esse álbum aqui disputa muito com esse álbum aqui. Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon. Ele é um baita álbum. Ele conta uma grande história. Eu não vou falar a história. Vocês têm que ouvir. Demais esse álbum. Mas é baseado na história do baixista. Pra mim, tem o melhor solo de guitarra de todos os tempos, que é Comfortably Numb. Acho que tá desse lado aqui. É um álbum duplo, né? É do São lado 27 músicas, eu acho. C? O lado C do disco? O lado C do disco. 27 minutos 27 em cada música. É. Não, 27, 40 minutos. Se você contar, porque assim, as músicas, dando um pequeno spoiler, todas as músicas são ligadas, assim. Todas então, elas são ligadas. se você na contar história, como um todo. É o que a gente chama de álbum conceitual, tá? Um dos melhores álbuns do Pink Floyd, um dos melhores álbuns de todos os tempos, na minha opinião. E... Ops, Não tem opinião muito própria. o que falar. Não, eu concordo Não tem com muito você o que falar. também. Você já ouviu esse álbum aqui? É claro que eu Vai, escutei. Eu gosto muito de escutar os negócios pensando na história mesmo. E, como eu já falei, eu já fui em alguns shows do Pink Floyd e ver no telão a história e os videoclipes passando sempre, me chamou muita atenção. Uhum. Eu não sei, eu não tenho como falar. Eu sei que, algumas músicas são longas. E algumas músicas vão deixar as pessoas meio entediadas. Cara, tem que ter paciência pra ouvir. ouvir. Tem que ter paciência. Mas são músicas muito legais. Meu pai escuta isso desde sempre. Ele me fez escutar isso desde sempre. A maioria das músicas das bandas que eu escuto vem do meu pai. E uma coisa que, uma das músicas do Pink Floyd, a Dogs, o meu cachorro também é vidrado na banda, porque eu tenho um cachorro pequenininho. Toda vez que a gente coloca Dogs pra escutar, meu cachorro começa a ivar junto com a música.
E passa, tipo, 1 minuto só a gente em silêncio observando o nosso cachorro embaixo. São músicas... De novo, são músicas cachorro novas. tem Não é bom pra todo gosto. mundo, mas são... Cachorro é uma sabe. banda boa. Aham, Cachorro manja. eu sabe. Ó, E você? e esse álbum aqui é outro do Pink Floyd, Division Bell. É o último do Pink Floyd como banda, tá? O Roger Waters, que era o principal escritor da banda e baixista também, já tinha saído da banda faz tempo, acho que faz uns 2 álbuns, né? Ele saiu, o último, daí eles gravaram 2 álbuns, esse aqui foi o segundo. Isso. Assim, pra explicar bem rapidamente. Durante as gravações do The Wall, o Roger Waters já tava tendo um comportamento meio estranho com a banda, até porque ele era o principal compositor. Então ele tava teve se achando. e assim, ele teve um pequeno problema assim com os outros integrantes, até expulsando o próprio tecladista Ele da banda. expulsou o próprio tecladista. E enfim, é uma outra história. Vamos... É outra história, gente. Tá tranquilo. Mas E esse o álbum Division Bell é o primeiro e único, o disco, não, perdão. Foi o primeiro e único disco assim, o Waters? Não. Tem uma Momentary Lapse of Reason. Isso. Foi o segundo álbum. Foi o segundo álbum da banda sem a presença do Roger Waters, né? Isso aí. Cara, esse álbum aqui, ele tem que ter muita paciência pra ouvir. Eu ouvi ele a primeira vez e eu achava que era tipo musiquinha de fundo, tá? São poucas músicas aqui que eu tinha gostado da primeira vez que eu ouvi, tipo Marooned. E tem a High Hopes. High Hopes. Claro. High Hopes é a que mais se destaca, né? É a que mais se destaca, tá? Muito fã de Pink Floyd, parou de acompanhar a banda depois que o Roger Waters saiu, isso quebrou meio mais ou menos a representatividade da banda. E esse álbum aqui, ele voltou pra mostrar que o Pink Floyd não tinha morrido, sabe? Ele tava ali ainda, mesmo sem o principal compositor, tava com o David Gilmour, que é o guitarrista da banda, na liderança aqui, é o segundo álbum, como eu já disse já. E pra mim ele é um bom álbum, tá? Eu reouvi ele, mas ele não é um dos melhores do Pink Floyd. Não. Acho que assim, o Division Bell, ele assim, foi um disco só pra mostrar que o Pink Floyd não tava morto, mas que já tava se deteriorando até, porque tava complicada a relação, né? Foi, infelizmente, o último disco que o Richard Wright, tecladista, participou. Infelizmente ele já faleceu. E, cara, a sonoridade é boa, mas as letras, na minha opinião, deixam a desejar, né? Diferente, óbvio, do Dark Side, do The Wall, né? Não tem comparação. Já ouviu? Já ouvi. Não vou comentar. Não vou comentar porque é muito longo, eu não prestei atenção em metade das músicas. Tá bom, é assim mesmo, tá? Esses 2 últimos álbuns. O Momentary Lapse of Reason. Esse aqui eu acho mais fraco que o penúltimo, apesar do pessoal achar o contrário. Mas eu acho... esse aqui é um álbum não tão bom assim. Ele é bom, mas não é... Não, bom. comparado, né? Comparado aos outros, não tem comparação. E agora eu gostaria de falar da última banda aqui que a gente vai falar no podcast. Iron Maiden, tá? Essa capa aqui mostra o The Trooper, que é uma representação dos guerreiros ingleses pelo Ed, né? Que o Ed é o mascote do Iron Maiden. Do Iron. Isso, que é aquele monstrengo ali que tá sempre tá sempre com umas roupas diferentes, tá? E, cara, o Iron Maiden, eu adoro Iron Maiden, de verdade, de coração, tá? Eu tenho um livro do Iron, assim, que eu li todos os álbuns, ouvi quase todos os álbuns, até o 5º, eu acho. Mas pra mim, na minha opinião, o Iron Maiden tem os primeiros álbuns como os melhores, que é o Iron Maiden, o Killers e o The Number of the Beast. Pra mim são os 3 primeiros que são os 3 melhores. Vocês já ouviram, assim? Óbvio que vocês já ouviram, né? Mas... Cara, Iron, assim, nunca fui um fã assíduo da banda, né? Nunca parei pra escutar. Mas do pouco que eu escutei, que foi do álbum Somewhere in Time, cara, Wasted Years, que é praticamente a música mais famosinha da banda, cara, me pegou de jeito. A Alexander the Great, essas músicas históricas do Iron, pra mim são boas, né? Tem gente que não curte muito. Mas, cara, eu acho sensacional. Recomendo o Somewhere in Time pra vocês, né? O Number of the Beast também, o Iron Maiden, que são álbuns que até o Daniel já escutou, ele tem mais propriedade pra falar do que eu. Mas, cara, do que eu escutei da banda, assim, o Power Metal
sensacional. É, um power metal sensacional, uma coisa melódica, assim. E uma coisa que eu gosto bastante do Iron, não sei se vocês gostam também, tá? É que eles contam muita história, então eles às vezes acabam ensinando. Praticamente, É. né, cara? Que Como você a acha? própria The Trooper, né? The Trooper, por exemplo, é o Extended Great que você falou. E você, Isabela, você gosta, não gosta? Gosto, escuto, tenho camiseta, não tenho nenhum CD, infelizmente. Não sou. Eu não escuto tanto, assim, não tanto quanto o Daniel. Um pouquinho mais que o Jean, mas não tanto quanto o Daniel. Tá no meio. Tô no meio. Além do que os dois já falaram, eu não tenho muito comentário. Number of the Beast, escutem. Muito bom. Muito bom pra começar a escutar qualquer tipo de rock. Se você nunca escutou Iron Maiden, eu acho que você não vai entrar no rock. Iron Maiden e Evanescence são duas bandas que, tipo, todo mundo aqui. E Metallica, cara, né? No mínimo uma das duas, né? São os três cavaleiros os primeiros É, três Eu cavaleiros. da nunca, Apocalipse. como, né, eu não sou um escutador de Iron, então eu sou suspeito em falar. Mas, cara, daquela cena ali dos anos 80 ali é importante citar, né? Fez história. Não é uma das minhas bandas favoritas, mas com certeza reconheço que os caras fizeram história. Bom, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham assistido até aqui. A gente é da banda Artigo 35. Eu sou o Daniel, ela é a Isabel, ele é o Jean. Não precisa se apresentar de novo. Espero que vocês tenham se divertido assistindo aqui a nossa conversa e que vocês também gostem das coisas que a gente tenha falado aqui, tá? E compartilhe com esse Compartilhe, se vídeo. inscreva, seja feliz Sei. e coma maçã. Maçã faz bem. Falou. Se inscrevam aí no canal do colégio. Até! Tchau. Adiós.